Boa noite. Vamos iniciar o culto dessa noite em oração, e após essa oração eu estarei falando algumas coisas que devemos fazer essa semana, algo que a gente recebeu da associação. Eles querem que toda a igreja participe, todas as igrejas cristãs da família, e tem aí toda a instrução no grupo da igreja, pelo WhatsApp. Todos podem acompanhar, participar, e precisamos mesmo participar disso. Mas vamos orar. Querido Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos mais uma vez. Juntos, meu Deus, em louvor, em adoração, buscando a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós te louvamos por isso, Pai. Venha abençoar cada um de nós, fazemos parte deste corpo, desta igreja. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão lutando contra uma enfermidade, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor. Que o Senhor esteja fazendo o melhor através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, através, meu Deus, também da Tua igreja, para que possa alcançar esses irmãos, meu Deus, e com cuidado, Deus, trazer para junto de nós, e juntos, meu Deus, orarmos, intercedermos, abençoarmos, glorificar o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é o Deus de toda a restauração, de toda a cura, de toda a libertação. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No dia 10 de abril, sexta-feira próxima, a sexta, conhecida como Sexta-feira da Paixão, mas nós, como Igreja Cristã da Família, teremos esse dia como o dia da boa notícia, e vai estar aí, todos vão receber no seu WhatsApp, todos vão receber, fazem parte do grupo da igreja, as instruções do que fazer. Precisamos alcançar o máximo de pessoas possível, pessoas que nós amamos, pessoas com quem nós nos preocupamos, pessoas com quem nós nos achegamos e compartilhamos o nosso dia a dia, as nossas lutas, também das nossas necessidades, das nossas fraquezas, de tudo aquilo que verdadeiramente toca conosco, toca cada um de nós. E é muito simples, não é para pregar, não é para falar de Cristo, como se fosse uma pregação ou um ato de evangelismo. Não, mas é um ato de cuidado, um ato de amor, um ato de carinho, um ato de misericórdia da sua parte, da minha parte, falar com Ele aquilo, expressar de dentro de nós aquilo verdadeiramente que toque a pessoa, na sua necessidade, naquilo que ele precisa ouvir, naquilo que ele está carente. Então, vai as instruções e que todos nós possamos, como igreja, participar disso. Como diz as instruções, que no mínimo 10 pessoas do nosso ciclo de amizade, nosso ciclo de conversa do dia a dia, possamos alcançar com esse projeto o Dia da Boa Notícia, próxima sexta-feira, dia 10. Eu me levantarei para os defender.
nós queremos, nesse instante, trazer a palavra dessa noite, que tem como título Adoração Verdadeira. Nós servimos a um Deus único, precioso, poderoso e que nos criou com este intuito, com este objetivo. Fomos criados para a sua adoração, fomos criados para o seu louvor, para a sua glória. A palavra de Deus nos ensina, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 33, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A maneira como a igreja adora, a maneira como nós adoramos ao Senhor, ao nosso Deus, reflete muito o grau de conhecimento que nós como igreja, como comunidade, temos do nosso Deus, temos da sua palavra. Adorar, sim, essa foi a finalidade da qual nós fomos criados, fomos formados, como eu disse anteriormente. Por isso Jesus morreu por nós, por isso Jesus ressuscitou por nós. E no Novo Testamento ele foi escrito no grego, e no grego foi traduzido a palavra adorar de várias outras palavras, que nós queremos aqui destacar algumas nessa noite. A primeira delas, que está escrito o texto de Mateus capítulo 4, verso 10, e diz assim, lá no momento da tentação de Jesus, o verso 10 diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa palavra adorar, aí nesse texto, tem um significado de render-se, o que dá a ideia de submissão, de nós nos prostrar, nos render, submetermos ao nosso Deus. E essa palavra é proskuneo, uma palavra grega que traduzida é isso, render-se, submissão. E é desse jeito que nós devemos nos colocar diante de Deus. Era dessa maneira que Jesus se colocava diante do Senhor. Reverenciamos somente a Deus, esse Deus que é o único Senhor e Salvador. Nós só nos curvamos diante dele, desse Deus. Nós não adoramos anjos, nós não adoramos santos, nós não adoramos santuário, muito menos nós não adoramos relíquias, nem líderes religiosos, personagens religiosas. Não, nós adoramos a Deus, o nosso único Deus, Senhor e Salvador de nossa vida. Mas quem aprendeu a adorar, quem aprendeu a ser um adorador, sabe ser submisso ao Senhor e à liderança que por Ele é constituída. Então é nisso que nós devemos nos apoiar. Como tem sido a nossa adoração? De que maneira nós adoramos o Senhor? Reverenciando, nos prostrando diante dEle, nos rendendo a Ele, sendo submissos? A segunda palavra que encontramos no Novo Testamento está em Lucas, no capítulo 2, verso 37. Ali conta a história de uma mulher viúva, conta a história de Ana. E o texto diz assim, verso 37 do capítulo 2: e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Então nós podemos perceber que a sua vida, a sua forma de adorar aí era servindo a Deus. Então aqui é utilizada uma outra palavra grega para adorar. Essa palavra é latreia, que significa servir. E Ana sabia muito bem fazer isso. Servia a Deus dia e noite. E diz que servia a Deus em jejuns e orações. Como estamos nós hoje servindo a Deus? Como nos aproximamos de Deus na nossa adoração? Qual é a nossa forma de adorar hoje? Paulo, referindo-se também com essa mesma palavra aos irmãos da igreja de Roma, escrevendo lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem sabe adorar, sabe servir. Quem sabe servir, também sabe adorar.
E Paulo enfatiza muito bem: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto com razão, é o nosso culto com entendimento, declarando com a nossa boca verdadeiramente aquilo que nós entendemos que devemos fazer, falar ao nosso Deus, agir aqui, também nesse lugar, aqui na terra onde nós moramos. A terceira palavra que o Novo Testamento nos fala, uma palavra grega com respeito à adoração, é sebeim, que significa reverenciar. E esse texto está em João capítulo 9, verso 31, que está escrito assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. A esse ele ouve. É impressionante, irmãos, que nós entendemos através dessa palavra que adorar a Deus nós precisamos ter uma reverência. Se precisamos de uma coisa, é ter reverência a Deus. É impossível adorar como Deus quer que seja adorado sem reverência. Não temos como fazer isso. Onde não há reverência, não há adoração verdadeira. E nós estamos falando hoje sobre adoração verdadeira. Precisamos reverenciar esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus tão grandioso para conosco. Mas a nossa forma de adorar, também revelada em Atos, capítulo 13, verso 2, onde conta a história de Paulo e de Barnabé, onde estes homens foram separados para fazer a obra de Deus, para agir com graça, para verdadeiramente acudir aqueles que precisavam. O texto diz, Atos capítulo 13, verso 2, o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Eles estavam servindo, ou seja, a palavra grega utilizada aqui é leitorgo, que significa realizar um serviço sacerdotal. Nós fomos separados por Deus para isso, para um serviço sacerdotal. Mas também Barnabé e Saulo foram separados por Deus para isso. O próprio Espírito Santo falou a eles quando eles estavam servindo a Deus, servindo ao Senhor, jejuando. O Espírito Santo falou a eles: apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Deus está dizendo: estes vão cumprir uma tarefa, eles vão realizar uma função. O Senhor tem nos chamado para uma tarefa, o Senhor tem nos chamado para uma função. Então, quando nós adoramos o Senhor, nós realizamos um serviço sacerdotal, atender, amparar os necessitados daquela região. Para isso, Paulo e Barnabé foram chamados. E nós somos chamados para atender quem? Vivemos em uma região, vivemos em um lugar onde tem muitas pessoas necessitadas, que precisam ouvir daquilo que Deus tem feito na nossa vida, da alegria que temos de pertencer a Ele, de falarmos das boas novas. Mas a palavra de Deus também nos ensina, em Lucas capítulo 1, verso 23, fala de um homem, fala de Zacarias, que era o sumo sacerdote naquela época, quando Jesus nasceu. Zacarias era o pai de João Batista. E diz o texto que sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. O sacerdote Zacarias era o sumo sacerdote, e naqueles dias, cada um tinha os seus dias determinados ali, sim, para apresentar sacrifícios, ofertas, em adoração ao Senhor. Ele tinha terminado os seus dias e voltou para a sua casa. Talvez nós, irmãos, não temos nos atentado que os nossos dias estão aí para ministrar, para falar, porque o Senhor nos escolheu como sumos sacerdotes também. O texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 9, fala que somos sacerdotes, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real. É isso que o texto nos diz, é isso que a palavra nos ensina.
Somos sacerdotes do Deus Altíssimo, poderoso e maravilhoso. Podemos dizer que, em quinto lugar, adorar é transbordar de um coração grato, impulsionado pelo favor divino, pelo favor de Deus. Paulo ele enfatiza isso muito bem quando ele escreve sua carta aos Efésios, capítulo 5, de 18 a 21. E ele diz assim: mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É interessante que muitas vezes a gente lê o texto e enfatiza que nós temos que estar cheios do Espírito Santo, que devemos falar entre nós mesmos, salmos, hinos e cânticos espirituais, e esquecemos da parte de sujeitarmos uns aos outros. Precisamos sujeitar uns aos outros diante de Deus, no temor de Deus. Paulo enfatiza isso e nós precisamos olhar para isso. Então, adorar é um transbordar de um coração grato, agradecido, impulsionado pelo favor de Deus, pelo favor divino. E por último, para nós encerrarmos, adorar é pôr em ordem bíblica as nossas prioridades. Quais têm sido as suas prioridades? O que você tem trazido na sua vida como prioridade? O que você tem colocado no seu dia a dia diante de Deus como prioridade? A palavra nos ensina, Mateus 6, verso 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é prioridade para nós? É o reino de Deus? É a sua justiça? Se assim for, o reino de Deus e a sua justiça, glória a Deus por isso. E que em nome de Jesus, verdadeiramente possamos fazer isso. Adorar é pôr em ordem bíblica as nossas prioridades. Precisamos pôr o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Quem aprende a adorar sabe colocar sempre o reino de Deus em primeiro lugar. E nós precisamos fazer isso. Precisamos aprender hoje mesmo a adorar com perfeição. Embora nós vimos várias palavras aqui do grego, que significa adorar de várias formas, nos rendendo ao Senhor, servindo ao Senhor, nos prostrando ao Senhor, adorar de várias maneiras. Sim, um transbordar de um coração grato, pôr em ordem as nossas prioridades, ou mesmo sendo como servindo num serviço sacerdotal. Todas essas formas de adorar vêm de encontro à nossa vida para que nós possamos expor isso diante de Deus e o nosso Deus aceitar a nossa adoração com graça, com amor, com todo cuidado. No momento difícil que nós vivemos, precisamos saber adorar o nosso Deus. Precisamos entender e conhecer como a palavra nos ensina a adorar, a servir esse Deus tão maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra. Que possamos adorar com perfeição, porque Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Quero orar por sua vida, que você seja um adorador verdadeiro, em nome de Jesus. Pai amado, diante desta palavra, Senhor, aqui apresentada nesta noite, que o Senhor esteja verdadeiramente agindo nos corações de todos aqueles que te pertencem, que fazem parte deste corpo, desta igreja, Senhor, para que sejamos juntos verdadeiros adoradores. Pai, que venhamos gastar tempo, Senhor, te adorando, te servindo, que venhamos pôr em prática, Senhor, aquilo para o qual o Senhor nos escolheu, para o qual o Senhor nos separou para fazermos. Em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem planos e os seus planos são maravilhosos. E esses planos não podem ser frustrados. Então, em nome de Jesus, vá ao encontro do teu povo, dos teus filhos, dos teus servos, agindo, Senhor, como deve agir. Então, Pai, sara os corações, alivia suas almas, ó Deus, tira toda a carga, Pai, em nome de Jesus,
e põe algo novo, para que possam te adorar com alegria, com prazer. Tem misericórdia de todos nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É interessante nós podermos, nessa noite, falarmos de todas essas formas de adorar diante do nosso Senhor. Mas tudo isso é para que nós nos aproximemos mais e mais dele. Nesses dias onde você tem tempo para refletir, para pensar, para se colocar diante de Deus, através da leitura da palavra, da oração, da meditação. Busque uma proximidade, busque uma intimidade, busque realizar o serviço do Senhor para o qual Ele te chamou. Você às vezes nem precisa falar do amor de Cristo às pessoas, mas agir com o amor de Cristo na vida das pessoas é o suficiente para que elas possam entender que você é um sacerdote do Deus Altíssimo e um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus. Amém.